Síndrome cardiorrenal é uma síndrome que acomete também os pacientes veterinários, cães e gatos especificamente, e que requer uma habilidade, conhecimento bastante aprofundado do clínico que está manejando ou acompanhando esse paciente. Pode ser que o clínico nem seja o especialista, mas ele tem que saber o que monitorar, como manejar. E sobre a síndrome cardiorrenal é o que a gente vai falar neste vídeo, mas antes de entrar no conteúdo desenhado, didático, que você já vai utilizar na sua prática e ver resultado com seus pacientes, você, meu colega médico veterinário, eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito, porque aqui tem conteúdo de valor postado toda semana. E já curte esse vídeo para a plataforma entregar também para outras pessoas. E daí eu já vou compartilhar a nossa tela de desenho, que fica muito mais fácil explicar, e assim você acompanha todo esse cenário, toda essa explicação. E eu já deixei aqui, olha só, o lindão do coração desenhado e os bonitinhos dos rins. Você sabe que nesse canal a gente trata o coração como o lindão, porque é ele que é responsável por tudo, e os bonitinhos dos rins, que tem um papel muito importante também. E deixei desenhado de uma forma bastante simplista, onde o coração é a bomba, os rins, o filtro, como se tivesse só eles. Você sabe que não existe, que não é isso, mas dessa forma fica muito mais fácil de entender. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de síndrome cardiorrenal, é importante a gente se lembrar que essa denominação, essa semântica mudou desde 2015, porque nós temos na veterinária um guideline, um consenso desta afecção. E aí, os autores resolveram mudar o nome para distúrbio do eixo cardiovascular renal, porque os vasos estão envolvidos também, é um eixo ali cardíaco e renal, enfim. Mas ficou um nome tão comprido e longo que todo mundo na prática, no dia a dia, continua chamando de síndrome cardiorrenal, que é um paciente que é muito acometido na nossa rotina de pequenos animais. Pacientes com cardiopatia que desenvolvem doença renal ou pacientes com doença renal que desenvolvem cardiopatia. Primeira coisa, a gente entender então o conceito da síndrome cardiorrenal. É uma doença em um ou nos dois sistemas, num ou no outro, que acomete os outros dois sistemas por tabela, que pode ser causado por toxinas, doenças ou fármacos, que vai alterar estrutura e ou função. Eu vou repetir essa parte: estrutura, morfologia e ou função. Por que que eu estou repetindo? Porque muitas vezes os órgãos ainda estão funcionalmente preservados, mas a morfologia já mudou. Portanto, exames de imagem, como o ultrassom abdominal e o ecocardio, são determinantes para a gente poder, inclusive, estadiar esses pacientes. E aí, como é que a gente classifica a síndrome cardiorrenal? Quando a doença primária é no coração e essa doença primária afeta os rins, a gente chama de tipo H de heart. Se a doença primária for nos rins e essa doença renal acometer o coração, a gente chama de tipo K, de kidney. E a gente também pode ter outras afecções sistêmicas que levam em conjunto à alteração do coração e dos rins, que a gente chama tipo O. Então, basicamente, para eu deixar de um jeito mais didático, bonitinho aqui, a gente classifica a síndrome cardiorrenal em tipo H, quando a doença primária é cardíaca, tipo K, quando a doença primária são os rins, e tipo O, de others, quando a doença primária é uma doença sistêmica que vai acometer os dois sistemas, glomerulonefrite, sepse, leishmaniose, dentre outras coisas. E aí, cada uma delas pode ser aguda ou crônica. Então, é muito importante essa semântica conceitual para a gente poder estabelecer, lógico, o estadiamento. E aí, se a doença primária é o coração, portanto, ele é tipo H, independente se ela é aguda ou crônica, a gente vai usar o consenso ISAC, International Small Animal Cardiac Health Council. Esse consenso é o consenso da insuficiência cardíaca por alterações clínicas morfológicas. Se a doença primária for os rins, a gente estadia pelo consenso IRAS, o agudo e o crônico. Então, isso também vai ajudar, porque dependendo do estadiamento, isso vai requerer um tipo de tratamento ou de outro. E aí, especificamente, a gente tem que se lembrar de algumas questões. Quando a doença primária é o coração, quais são as necessidades desse paciente? Vamos lá. Primeiro, reduzir fluido, reduzir volume. Então, esse paciente precisa de diurético, é disso que a gente vai falar especificamente. Segundo, precisa de uma ingestão calórica para ele poder absorver mais, ter mais energia, porque a doença cardíaca pode levar à redução de absorção de nutrientes.
E terceiro, a gente tem os inibidores da ECA como uma das pedras angulares no tratamento desse paciente. Só que a gente sabe que tudo isso vai comprometer os rins. Então, a síndrome cardiorrenal, ela é complexa justamente por isso, porque eu tenho necessidades cardíacas diferentes das necessidades renais. Quando a gente pensa, quais são as necessidades renais? Eu tenho aqui, primeiro, aumentar volemia, aumentar fluido, que pode prejudicar o coração. Segundo, eu tenho que pensar na redução de proteína, na ingestão de proteína desse paciente. Isso também pode prejudicar o coração, porque muitos pacientes ficam sarcopênicos. E terceiro, a gente tem que também pensar na ingestão de fósforo para poder regular este paciente do ponto de vista nutricional. Portanto, quando a gente pensa nas necessidades do coração e nas necessidades renais, elas são antagônicas, e é justamente isso que dificulta o tratamento. Então, a síndrome cardiorrenal não é uma afecção que você trate e que vai, eu dou este remédio, aquele outro remédio e está feito o protocolo. Não, você tem que fazer uma avaliação individual desse paciente. Mas o que eu quero falar especificamente hoje é sobre a questão do diurético, né? Porque se eu entro com um diurético num paciente que tem síndrome cardiorrenal, doença cardíaca e doença renal, muitas vezes o próprio tutor começa a questionar, mas como assim o senhor está prescrevendo diurético se eu sei que o meu paciente tem problema renal? Isso não vai piorar? Então vem cá comigo que eu já deixei preparado aqui um rim como se ele tivesse um único néfron para te lembrar do seguinte: a entrada de fluxo sanguíneo no rim é pela artéria renal. Aí o fluxo sanguíneo vai percorrer todos os rins, passando pela arteríola aferente, capilar glomerular, arteríola eferente, capilar peritubular, e vai sair aqui pela veia renal. E aí eu deixei desenhado também a cápsula de Bowman, todos os túbulos, e aqui o rim saindo no ureter. Você sabe que aqui é o que vai formar a urina. O que eu preciso lembrar é que para o sangue conseguir chegar nos rins, perfundir os rins e sair pela veia renal e ser filtrado, então essa filtragem vai gerar a urina, é justamente o gradiente de pressão. Então a pressão sanguínea aqui na artéria renal tem que ser alta, enquanto a pressão sanguínea na veia renal tem que ser baixa, é uma questão física. Como é que eu vou percorrer um complexo vascular tão difícil assim, que são dois leitos capilares, aqui os capilares glomerulares e os capilares peritubulares e conseguir sair por aqui. E só vai funcionar se a pressão aqui for muito grande na porta de entrada e for baixa na porta de saída. A questão é que eu estou falando de um paciente com síndrome cardiorrenal, ou seja, ele tem uma alteração cardíaca que está reduzindo a pressão sanguínea na entrada dos rins, porque reduz pressão arterial. Então, o sangue começa a entrar, perfundir os rins numa pressão mais baixa. Ao mesmo tempo, a insuficiência cardíaca vai provocar uma reabsorção de volume. E esse volume que vai ser reabsorvido, parte dele vai ficar retido nas veias renais. Então, eu tenho, ao mesmo tempo, uma diminuição na pressão na artéria renal por conta da doença cardíaca e um aumento da pressão aqui na veia renal, porque o volume retido vai ficar nas veias. Isso por si só reduz a perfusão renal e reduz o trabalho dos rins, pode matar néfron. E o diurético é uma das pedras angulares no tratamento da insuficiência cardíaca. Eu preciso de diurético para jogar mais volume para fora, aumentar a diurese, para melhorar inclusive a perfusão renal. Então é isso que você tem que explicar para o tutor antes de prescrever o diurético ou antes de manejar a dose do diurético. Olha, eu sei que o seu PET tem problema renal, mas o problema cardíaco dele também é imperativo. E uma das formas de se tratar essa doença renal é com o diurético. É claro que tem que otimizar todo o tratamento, com vasodilatadores, inotrópicos e tudo mais. Aqui eu só estou te dando a deixa de como orientar o tutor, que você está sabendo que o PET dele tem doença renal, mas que o diurético é parte importante do tratamento. E aí você precisa monitorar diversas questões, você precisa monitorar a creatinina, a ureia, você precisa fazer exames de urina recorrente, inclusive com a razão proteína creatinina urinária para dosar se tem proteinúria ou não. Precisa fazer o SDMA para também monitorar essa função renal,
mas o diurético precisa ser mantido sempre na menor dose possível, mas ele é parte importante do tratamento. E se você gostou desse conteúdo, eu vou convidar você a se inscrever nesse canal mais uma vez, porque aqui tem conteúdo sempre assim didático, desenhado e prático para você já usar nos seus pacientes e ter resultado no dia a dia. Aproveita e curta o vídeo, deixa um comentário também se você gostou e se você quer que eu aborde outros assuntos como esse, que vai te ajudar na sua rotina de médico veterinário. Que a mão da graça de Deus repouse sobre nós, trazendo paz, saúde, harmonia e prosperidade. E até o próximo vídeo.